Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Eu passei a semana super bem, pesquisando mais para a aula de hoje e descobri coisas super legais. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre as ideias de divindades no mundo ocidental. Lembra que nós começamos na semana passada? Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você separar o seu material. Hoje nós vamos precisar do seu caderno ou da sua folha, onde você costuma fazer suas anotações, seu lápis ou a sua caneta, aquilo que você já está acostumado a usar. E nós vamos precisar de uma folha e uma tesoura, que nós vamos fazer uma coisa bem legal na aula de hoje. Então separa lá o seu material que eu espero você para a gente começar. Agora que você já separou aí o seu material, vamos lembrar um pouquinho da aula da semana passada? Na semana passada, nós vimos alguns vídeos, algumas explicações que traziam para nós Deus na visão espírita, Deus na visão judaica e Deus na visão cristã. Essas três religiões são monoteístas, então elas acreditam que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas. E você se lembra qual era a sua tarefa? A sua tarefa da semana passada era imaginar Deus. Nós vimos como alguns artistas imaginaram Deus e como eles representaram na pintura e na escultura. E a sua tarefa era então imaginar esse Deus e desenhar como você imaginava que ele era. E tem dois amigos meus muito especiais, o Henrique e a Hilary, que vieram contar pra gente como que eles imaginam Deus. Então presta atenção nesse material que eles prepararam para nós. Eu imagino Deus como um pastor de ovelhas, com o cabelo bem longo, e ele cuida de todas elas, que no caso somos nós, né? Tudo bem com vocês? Meu nome é Hilary, eu sou do 4º ano. Eu sou da Escola Municipal Professora Natália de Conto Costa. E hoje eu vim falar como eu imagino Deus. Eu fiz um desenho, gente. Bom, eu imagino ele dos cabelos castanhos, com um vestido branco como a neve e uma faixa vermelha escrito Rei dos Seis. E imagino ele de olhos verdes. E também, gente, eu imagino ele sentado em um trono de ouro, olhando nós todos os dias. E com essa pandemia, ele tá cuidando de nós e vai dar tudo certo. Beijo, tchau! Vocês viram aí que mesmo duas crianças que têm a mesma idade imaginam Deus um pouquinho diferente. Então agora, só para você não esquecer de tudo que nós aprendemos na semana passada, você vai anotar no seu caderno essa informação super importante. Nas religiões ocidentais monoteístas, acredita-se em um único Deus,
Então copia lá essa frase para você lembrar sempre que precisar. Mas mesmo nas religiões monoteístas, como essas que nós aprendemos, existem alguns outros seres sobrenaturais, que não são divindades, não são deuses, mas que fazem parte aí do mundo sobrenatural e que ajudam esse Deus em algumas tarefas, como por exemplo os anjos. Então, para você não esquecer essa informação também, copia mais essa frase no seu caderno. E agora que você já sabe que além da divindade, além de Deus, existem outros seres sobrenaturais como os anjos, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira? Vamos nos divertir um pouquinho? Eu trouxe um jogo pra gente brincar junto. É um jogo de 7 diferenças. Então, eu vou deixar a imagem na tela para você encontrar as 7 diferenças entre as duas imagens, combinado? Depois eu volto para te dar a resposta. Presta atenção lá.
Conseguiu achar as 7? Eu vou te mostrar onde elas estavam. Então, as 7 diferenças estavam no primeiro anjo no alto da escada, na estrela que fica na nuvem, no cinto que o anjo que está ali na escada usa, na asa do anjo, que numa figura ele está virado para frente, na outra ele está virado de costas, os riscos na nuvem, a estrela na outra nuvem, o barrado da túnica daquele anjo que aparece ali embaixo. Então essas eram as 7 diferenças da nossa imagem. Gostou da brincadeira? Eu sempre gostei muito dessas brincadeiras de encontrar as diferenças, por isso que eu quis trazer essa para vocês. Mas, falando então nesse Deus único e soberano que as religiões monoteístas trazem, eu encontrei em vários textos, em vários vídeos, a ideia de que Deus é amor. Então, esse sentimento que nós temos de amor é um sentimento que, segundo os monoteístas ocidentais, é um sentimento que faz parte, então, de quem esse Deus é. Vamos ouvir um pouquinho sobre como esse amor de Deus é representado nos livros sagrados? Acompanhe esse vídeo comigo. Vemos Deus em tudo. Vemos Deus no lindo céu azul. Vemos Deus nas lindas correntes de águas, vemos Deus em meio à natureza, e apesar de vermos Deus em todas as coisas, existe algo que reflete o grande amor de Deus na sua essência. É aquilo que Ele faz por cada ser humano, ao cuidar de mim e cuidar de você. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre o grande amor de Deus, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Apesar de vermos Deus em todas as coisas, vermos Deus na natureza, vermos Deus em uma criança ao nascer, mas o amor de Deus precisa estar implantado, enraizado em cada coração. O amor de Deus precisa estar em você, a maneira com que você trata o seu semelhante, a maneira que você reage às pressões, a maneira que você corresponde a uma provocação. Isso mostra se o amor de Deus está implantado em você ou não. Deus te abençoe no dia de hoje. Que o seu amor não seja apenas um vento que passa, mas seja algo que esteja enraizado dentro do seu coração. Deus te abençoe. Quando nós falamos em amor, a gente lembra de um símbolo. Nós sempre falamos que o amor vem do coração. Mas o coração da gente é mais ou menos como esse aí da imagem, né? Esse não é um coração de verdade, ele é feito de plástico, de resina, só para a gente ter uma ideia de como o coração é. Mas quando você desenha coração, ele se parece com esse da imagem? Eu acredito que não. Quando nós desenhamos coração, ele se parece com essa forma, com esse símbolo. Por que será que esse coração é tão diferente do nosso coração mesmo? De onde será que vem a ideia de representar o coração com essa forma? Você consegue imaginar? Quem será que teve essa ideia de usar esse símbolo como o símbolo do coração? Na verdade, existem várias explicações, várias teorias do porquê que o coração é representado desta forma. Uma das teorias, que é a que eu mais gosto, é uma teoria que vem lá da Grécia Antiga. Nós já falamos sobre os deuses gregos aqui nas nossas aulas, você se lembra? Lá na Grécia Antiga, tinha uma planta que nascia na região do templo de Hera. E essa planta simbolizava a vida eterna, simbolizava a força, simbolizava a juventude. Por conta disso, a folha dessa planta se tornou também o símbolo da vida eterna. E como nós acreditamos que o amor é um sentimento eterno, principalmente quando nós estamos falando do amor de um Deus,
do amor de uma entidade sobrenatural, nós acreditamos nessa eternidade do sentimento. Como vários poetas já retrataram, como vários músicos já retrataram, vários artistas, aquelas pessoas que falam de sentimento, elas sempre falam do sentimento do amor como uma coisa eterna. E é por isso que essa planta, a folha dessa planta, era usada como símbolo desse sentimento também. E você deve estar se perguntando agora, tá, professora, mas qual é a planta? Eu vou te mostrar uma folha dessa planta para você ver se ela realmente lembra o desenho do coração. Olha lá. É bem parecida, não é mesmo? O nome dessa planta aqui no Brasil a gente chama de Hera, né, que é o nome da deusa do templo onde essa planta nascia. Então, o símbolo do coração é muito parecido com essa folha. Ele foi se modificando um pouquinho aí ao longo do tempo até chegar no coração que nós usamos hoje. Então, essa folha se tornou símbolo desse sentimento eterno. E é por isso que esse símbolo se tornou o símbolo também do coração, que é onde nós acreditamos que mora esse sentimento eterno. Eu, particularmente, acho bem mais bonito a gente desenhar o coração assim do que o coração como ele realmente é, não é mesmo? Até porque ia ser bem difícil desenhar daquele jeito. Então, esse símbolo do amor, ele acabou se difundindo aí pelo mundo, os gregos trouxeram essa simbologia e nós usamos até hoje para desenhar no nosso caderno, naquele bilhetinho que a gente manda para a mãe, para a professora, para o pai, para o vô, para a tia. A gente desenha coração em todos os lugares, não é verdade? Então, esse símbolo que vem dessa folha, dessa planta. Super legal, né? E agora, eu vou pedir para você pegar aquela folha e aquela tesoura que você separou no início da aula e você vai aprender a fazer um coração de dobradura. Isso mesmo. Então, presta atenção nesse vídeo para você aprender como fazer a dobradura de um coração para representar todo esse sentimento.
Gostaram dessa dobradura? Essa é uma dobradura que eu fazia bastante quando eu tinha a idade de vocês. Eu sempre fazia para fazer cartinhas para minha mãe, para minha professora, para minha avó, para várias pessoas. Então, agora eu vou dar um tempinho para você fazer a sua dobradura. E uma coisa bem legal de fazer é que nós estamos falando sobre amor, certo? E amor é uma coisa que a gente não sente só por divindades ou por coisas sobrenaturais. Nós sentimos amor pelas pessoas, não é mesmo? Então, faz a sua dobradura bem caprichada, pinta bem colorido e aproveita para escrever dentro do coração o nome de pessoas que você ama, certo? E aí você, depois disso, cola aí no seu caderno para você não esquecer dessas pessoas que são importantes na sua vida, por quem você sente amor. Combinado? Então eu vou dar um tempinho para você fazer essa atividade e a gente volta com mais conhecimento.
Na semana passada, nós vimos algumas ideias de representação de Deus, desse Deus das religiões monoteístas, nas artes plásticas, na cultura popular, na escultura, na pintura. E hoje eu trouxe para você ideias de divindade ocidental no cinema. Isso mesmo, como que os filmes, então, que falam sobre Deus, representam esse Deus. Aqui, vale lembrar que nós trouxemos só a representação de Deus. Porque quando eu estava pesquisando, alguns sites, quando eu digitava lá que eu queria ver como Deus foi representado no cinema, eles traziam imagens de como Jesus foi representado no cinema. E Jesus, de acordo com o cristianismo, ele é o Filho de Deus. Ele era uma pessoa que nasceu, ele tinha pele, carne, osso, como nós. Diferente de Deus, que Deus é essa força, essa energia sobrenatural. Então, Jesus pode até ser que alguém realmente saiba como ele era. Existem vários estudos de arqueólogos, antropólogos, historiadores, muita gente que estuda como era a aparência de Jesus quando ele nasceu. Mas Deus, não existe nenhuma referência para que a gente saiba como ele era, como ele é, né? Esse Deus cristão, espírita, judeu, essa imagem de Deus, esse Deus das religiões ocidentais. Então, vai da imaginação do cineasta, da imaginação do roteirista, da imaginação do diretor. Por isso, você vai ver que existem várias representações bem diferentes, algumas até engraçadas. Vamos conhecer algumas? O primeiro é esse filme de 1977. O nome do filme é Alguém Lá em Cima Gosta de Mim. E esse senhor que aparece aí na foto é Deus. Olha só como Deus é representado nesse filme. Um senhor já de uma certa idade, de óculos, boné, uma pessoa bem comum. Esse filme ele é dos Estados Unidos. E se a gente observar a aparência desse senhor, é muito comum nos Estados Unidos, não é mesmo? Então essa é a representação lá de 1977 do filme Alguém Lá em Cima Gosta de Mim. E agora eu vou mostrar para você um bem diferente. Olha só, no filme Dogma, quem fazia o papel de Deus era a cantora Alanis Morissette. Isso mesmo, uma mulher, ela representava Deus. A cantora Alanis Morissette é super famosa. Com certeza os adultos aí da sua casa já ouviram falar dela. E muitas meninas aí que se chamam Alanis provavelmente têm esse nome porque seus pais gostavam dessa cantora. Então, a Alanis Morissette, em 1999, no filme Dogma, fez o papel de Deus. Ela era Deus nesse filme. Olha que bacana! Porque os textos sagrados não falam se Deus era homem ou mulher. Na verdade, a maioria dos textos diz que Deus não tem gênero. Então, o cineasta, o roteirista, o diretor representam Deus da maneira como eles imaginam, não é mesmo? O próximo também é de 1999, do filme Assim no Céu como na Terra. E Deus é esse senhor, careca, de cabelos... Ele é careca na parte de cima, cabelinho branco na lateral, sem barba e usando uma túnica. Né? Uma túnica que a gente vê muito nos filmes que representam aí a Idade Antiga. Essa é uma outra representação de Deus do filme Assim no Céu como na Terra, de 1999.
Mas agora eu vou trazer para você uma representação de Deus aqui no Brasil. Isso mesmo, no filme Deus é Brasileiro. É um filme nacional, um filme brasileiro que foi feito em 2003. E quem é Deus? O ator Antônio Fagundes. Isso mesmo, aquele que você já deve ter visto em alguma novela. Ele fez o papel de Deus no filme Deus é Brasileiro. A aparência mais parecida com aquela que nós vimos nas obras de arte na semana passada, lembra? Cabelo branco, barba branca. Mas aqui ele usa uma roupa muito comum do dia a dia, né? Uma camisa xadrez, ele usa sempre um suspensório. Então, o Antônio Fagundes é Deus no filme Deus é Brasileiro, que foi feito aqui no Brasil em 2003. Nesse mesmo ano, saiu um filme de comédia do Jim Carrey, que se chama O Todo-Poderoso. E no Todo-Poderoso, Deus é o Morgan Freeman, esse ator, que apesar de ter a barba e o cabelo branco, tem a pele negra. O Morgan Freeman, ele já representou Deus em outros momentos também, mas nesse filme ele aparece diversas vezes, sempre de roupa toda branca, mas ele é Deus no filme O Todo-Poderoso, que foi feito em 2003 lá nos Estados Unidos. Quantas representações diferentes, né? Mas não para por aí. No filme Quase um Anjo, de 1990, olha só a imagem de Deus nesse filme. Bem parecida com aquelas obras de arte do Michelangelo que nós vimos na semana passada. O cabelo comprido, branco, a barba branca, esse olhar mais sério, mais severo. Mas agora eu vou te mostrar uma bem diferente. Quer ver só? Um Pouco do Céu, de 2011. A atriz Whoopi Goldberg era Deus. Isso mesmo, uma mulher negra representou Deus no filme Um Pouco do Céu, de 2011. Mas ela não foi a única atriz negra a representar Deus. No filme A Cabana, de 2017, nós também tivemos a Octavia Spencer fazendo o papel de Deus. Também uma mulher negra representando Deus. Esse filme A Cabana, ele ficou bem famoso. E o livro que deu origem a esse filme também é muito famoso, principalmente entre os cristãos. E essa é a atriz que representou Deus nesse filme de 2017. Você viu só quantas representações diferentes nós vimos de Deus na cultura ocidental? Como cada pessoa imagina esse Deus? É super bacana a gente observar que mesmo numa religião que tem a ideia de um Deus único, soberano, supremo, criador de todas as coisas, nós temos diferentes formas de imaginar esse Deus. Essas diferentes formas de imaginar esse Deus, ela ocorre por algumas questões, como cultura, experiência de vida, porque os textos sagrados, tanto do judaísmo, quanto do cristianismo, quanto do espiritismo ou de outras religiões ocidentais, né, não existem só essas três, existem várias outras, eles não trazem como seria a aparência física desse Deus, né, como ele se apresentaria. Então as pessoas acabam imaginando da forma como elas têm lá na sua imaginação, de acordo com a vivência, de acordo com as experiências de vida, de acordo com aquilo que ela imagina a partir da sua cultura, a partir da sua vivência. E é por isso que no cinema nós tivemos todas essas representações. Na verdade, essas são apenas algumas, existem muitas outras. Existem alguns filmes onde Deus é representado como uma criança, alguns filmes onde ele é também uma mulher, diferente dessas que nós vimos, onde Deus é negro, Deus é branco. Existem inúmeras representações dessa divindade do mundo ocidental. E com essas representações nós encerramos essas imagens de Deus na cultura ocidental. Existem muitas outras coisas que nós poderíamos falar, nós poderíamos ficar aqui durante muitos dias falando.
mas nós temos outras matrizes para conhecer, não é mesmo? E falando em outras matrizes, na semana que vem, nós vamos conhecer as ideias de divindades em outra matriz religiosa. Eu não vou contar para você qual é a matriz, mas eu vou ler um texto que vai te dar uma ideia. Combinado? Então eu trouxe esse livro que se chama A Origem do Japão, Mitologia da Era dos Deuses. E eu vou ler para você um pedacinho de uma história para você imaginar de quem nós vamos falar na semana que vem, combinado? Então, presta atenção nesse texto. O título do texto é A Missão de Ninigi. A grande deusa do sol e a sagrada divindade da força criadora elegeram para governar o país dos juncos e das colheitas abundantes o seu filho, Deus celestial vitorioso das espigas de arroz. Após o Deus do trovão e da espada retornar ao céu e reportar à deusa do sol como dominou e pacificou o país, a grande deusa do sol disse ao Deus celestial vitorioso das espigas de arroz: agora, o país dos juncos e das colheitas abundantes vive em paz. Desça e governe-o, conforme a vontade dos deuses. O herdeiro respondeu: enquanto eu me preparava para a descida, nasceram-me 2 filhos. Um deles é o divino filho do mundo celestial, íntimo do céu e da terra e do sol e dos arrozais férteis, conhecido como Ninigi. O melhor seria eu enviar este filho. Atendendo à vontade dele, a deusa do sol e a sagrada divindade da força criadora disseram a Ninigi: confiamos a você a tarefa de governar o país dos juncos e das colheitas abundantes. Desça e cumpra a sua missão. E assim ele fez. Deu para perceber que, pelo menos nesse país, os deuses têm nomes bem longos, não é mesmo? Então, na semana que vem, a gente vai voltar para falar das ideias de divindades em outra matriz religiosa. Nós vamos falar sobre essas divindades, os nomes que elas recebem, da forma como a gente fez com a matriz ocidental, combinado? E se você descobrir aí mais alguma informação super importante que você acha legal sobre os deuses na matriz ocidental, sobre a representação desse Deus das religiões monoteístas, anota no seu caderno, para a gente ter aí esse registro, para nós não esquecermos dessas representações, dessas ideias das divindades dentro da matriz ocidental. Combinado? Então, na semana que vem, a gente volta com mais conhecimento acerca das divindades, sobre a diversidade religiosa e sobre as ideias de divindade em outra matriz. Combinado? Então, te espero na semana que vem com mais conhecimento. Fique bem, lave as mãos, tome bastante água e até semana que vem.